Boa noite, senhores. Bem-vindos ao segundo vídeo da maratona de podcasts, que deveria ter saído há mais ou menos uns 3 dias, 4 dias. Eu não vou me lembrar, cara, mas novamente eu fiquei com uma puta preguiça de gravar. Só que, senhores, hoje algo interessante me ocorreu, cara. Eu tava tranquilo aqui, já era umas 11 da noite aqui em casa. E de repente apareceu lá que o Todo Dia Podcast estava fazendo uma live. E aí eu fui entrar lá, né? E não sei o que. A primeira coisa que acontece quando eu entro na live na live tem uma japa lambendo a câmera. Ou seja, tava lá. E a galera. E aí? Só podia ser japonês, né, cara? E aí o Wilton, cara, ele botou isso de propósito. E aí a galera começou a ficar meio incomodada. Alguns começaram a ficar incomodados com isso, pedindo pro bicho tirar. Aí não sei o que, o Wilton chamou ele de viado, não sei o que, lá, pá, tudo os boiola. E aí ele falou, não, beleza, vou trocar aqui a parada na live. Ele trocou, aí ele botou um vídeo, velho, uma professora japa tirando a saia, tirando a camisa, não sei o que, ficando só de sutiã e calcinha e ficando lá, apagando o quadro, rebolando, não sei o que. Eu falei, caralho, velho, isso vai dar uma merda, bicho. Isso vai dar muita merda. E aí, olha a minha surpresa. Depois de ir após ainda, não bastando isso, eu falei, cara, que qualquer denunciazinha o senhor YouTube vai chegar lá e dar um strike no senhor Wilton. Aí, cara, ele começou a falar sobre um assunto polêmico, bicho, que não dá mais pra ver, porque, bem, só quem viu, viu, quem não viu nunca mais verá, porque a live foi derrubada. E, a, e logo após mencionar esse assunto polêmico, cara, não deu tipo uns 10 minutos, a live foi derrubada e não retornou. E para os curiosos que não souberam o que aconteceu, o senhor Wilton tomou um strike, então ele vai ficar uns 90 dias aí sem poder fazer merda. YouTube é impiedoso, bicho. Eu até fiz uma piadoca de tiozão e comecei uma live lá, Rest in Peace, live do Todo Dia Podcast. Mas eu já deletei, então só pelo LOL mesmo. E cara, eu sinceramente não ia gravar hoje, porque hoje é dia 30. Não, bem, já são 1 da manhã, então já tecnicamente hoje é dia 31 de dezembro, dia da virada. E cara, como vocês vão ver, pelo meu bocejo, eu já tava com sono, só que aí chegou o iNinjas, que eu li um e-mail no podcast anterior. Ele chegou e falou, pô cara, quando é que você vai gravar pra próxima maratona? Eu falei, aí eu muito burro, falei, não, vou gravar hoje, vou postar amanhã. E senhores, com apenas um cara cash é desse jeito. Promessa é dívida. Entendeu, cara? Então, bem. Apesar de que eu creio que hoje será um vídeo mais curto, eu não sei. Eu vou até onde der, cara, porque eu tô com sono. Mas eu prometi que ia ter maratona e que ia ter podcast seguidos até o dia da viagem, então, bem, como eu sou um homem de muita confiança, eu estarei aqui cumprindo. Mas outra coisa também que me motivou a fazer o podcast é que ontem eu apontei a câmera para minha janela à tarde e comecei a gravar. Gravar naquele estilo antigo de simplesmente apontar a câmera para a janela, para minha janela e comentar alguma coisa, falar o que vier na mente, entendeu? E cara, já tinha dado uns 12 minutos de vídeo, velho. Tava desenrolando bem pra caralho. Tava tudo fluindo, tudo bonito. Eu tava realmente gostando de voltar ficando. Só que, cara, eu não sei se todos os celulares são assim, mas o meu celular tem um problema. Que é se caso alguma coisa aconteça durante a gravação, tipo, vem uma notificação, uma ligação, ou ficar com pouca bateria, a gravação para automaticamente. Beleza. Até aí tudo bem, não perde a gravação. Mas caso eu saia da janela da gravação, a gravação não fica salva. Ela não tem como eu continuar a gravação de onde parou. Ou seja, a gravação automaticamente salva e fica por isso, entendeu?
eu não tenho como continuar a gravar daquele ponto que eu dei o pause. E foi isso que aconteceu. Eu tava gravando, cara, já tinha uns 12 minutos lá falando pra caralho, tava no meio do assunto que eu vou tratar nesse podcast hoje. E aí de repente veio uma notificação de, porra, 5% de bateria, caralho. Aí eu fui lá na tomada, não sei o que, botei o celular lá, não sei o que, aí começou a carregar. Só que, cara, eu tava tomando muito cuidado pra não apertar o botão tipo de aparecer as janelas, que eu tenho, as guias que eu tenho aberto no celular, pra ficar fácil de mexer. Que, cara, só de fazer isso a minha gravação já ia estar salva e ia ficar por aquilo mesmo. Eu não ia ter como continuar. Só que eu, cara, nossa, é incrível, né, velho? Quando você tenta tomar cuidado com algo, é aí que dá merda mesmo. Cara, foi só pensar, caralho, eu não vou fazer isso, eu vou tomar cuidado pra não fazer isso. E eu fiz isso, e aí eu perdi a porra do podcast que eu tava gravando. E aí eu fiquei, cara, eu fiquei extremamente puto e mandei a merda e fui dormir. Continuar uma soneca. E não gravei. Então, agora eu tô no modo zen, tô mais tranquilo, aquele sono gostoso. Então eu falei, pô, vou gravar hoje. E é o que eu estou fazendo agora. E cara, logo nesse dia, ontem eu ia comentar sobre uma coisa bem interessante, que tem a ver com o que eu vou falar agora, que é o senhor Tiago Limeira, o Tiago Cuqueira. Como é que é? Caralho. Como eu chamava, como eu chamo o canal dele, Sozinho no Cuck. Enfim, a gostosa, ela gravou um vídeo hoje, né? Sobre. Vamos lá no canal dele, o último vídeo que ele lançou. Tava vendo esse vídeo e aí me lembrou de um assunto que eu queria tratar, que tem a ver com o livro dele, que é o Vida. O Vida é o segundo livro dele. Eu comprei os dois. Quem quiser comprar os livros dele também vão lá no canal dele. E eu comprei os dois livros dele, vai fazer acho que um mês por aí. E cara, quando eu comprei os dois livros, eu li o primeiro era sobre contos, e o segundo era meio que um diário, entre aspas, com alguns pensamentos e reflexões do que acontece na vida dele, algo nessas linhas. Tanto que eu pretendo chamar ele futuramente para gravar junto e falar especificamente sobre os livros dele, entendeu? Acho que vai dar um programa bem legal, mas só no futuro. E, bem, numa das passagens desse livro, ele principalmente o Vida. O Vida foi o que eu mais gostei, eu achei o que eu mais me identifiquei. Gostei pra caralho do Vida. Eu também gostei muito do Alguém, que é o de contos, mas eu gostei especialmente desse Vida pelo estilo e como ele foi escrito, o jeito que ele foi dividido por capítulos. Cada capítulo tem no máximo umas 3, 4 páginas, e fala sobre um pensamento, uma ideia diferente. E uma delas foi que eu vou cadê? Eu vou até ler o texto dele aqui. Não, melhor não, né, cara? Ou será que eu leio? Não, melhor não. Ou será que eu leio? Ou será que eu não leio? Será que pode dar merda? Será que o Thiagão vai autorizar? Não, cara, não posso. Mas enfim. O negócio é o seguinte. É um texto que ele se chama Cigarros Após o Sexo. E a ideia geral desse texto é que imagine que você está falando com uma garota, assim, uma pessoa com uma garota. Uma garota. Ou um garoto, uma mulher, o que for. E aí, cara, ela fala. Mas e você, cara, você não tá ligando pra porra nenhuma, cara. Você não podia dar você não podia estar cagando mais forte porque essa menina tá falando, cara. Tipo, você não liga. Várias vezes isso já me aconteceu. De tipo, a mina tá falando, cara, e eu falo, caralho, velho, como é que ela consegue falar tanta merda? Só que nós, quando estamos ouvindo essa mina falando muita merda, vemos que é uma pessoa completamente sem conteúdo nenhum, só falando bosta, coisa que eu já falei nesse podcast várias vezes,
Aí o Thiago nesse texto escreve um fenômeno que você, ao invés de ouvir ela, você começa a ouvir os cigarros após o sexo. Mas o que ele quis dizer com isso? Bem, só ele, como autor, só ele sabe o que ele realmente quis dizer. Mas na minha interpretação, o que ele quis dizer quando ele disse que ele começou a ouvir cigarros após o sexo, que ele se esforçou, aqui como ele diz no texto, para ouvir cigarros após o sexo, foi que você começa a cagar muito para que essa menina tá falando. Mas por que você continua lá? Por que você não vai embora? Se você... Imagine que fosse um cara. Se viesse um cara para mim e começasse a falar um monte de merda, fosse um porre, eu daria o fora imediatamente, porque eu não tenho nada com esse cara não me interessa, e eu vou dar o fora daqui, porque esse cara é um porre. Mas e no caso da mina, cara? Nesse caso, por que você não vai embora? E isso acontece várias vezes, cara. Eu vejo vários relatos da galera tipo, falando, porra, a maioria das mulheres não fala nada com nada, não sei o que, são chatos. Mas por que então você continua falando com ela? E é isso, cara. Obviamente, a resposta é porque você quer comer ela. E é nisso que acontece o fenômeno dos cigarros após o sexo, entendeu? Você começa... Por que cigarros após o sexo? Porque acho que todo mundo conhece aquele clichê e logo após transar você puxa o cigarro e vê aquela cena, tipo, geralmente em filmes, para retratar que dois personagens transaram, aí os dois na cama e os caras puxando um cigarro, entendeu? Fumando ali na cama, entendeu? Isso virou um clichê nos filmes, para mostrar que os personagens tiveram sexo. E ele usou isso num contexto de que você só está ali ouvindo aquele monte de bosta sonora que você está já imaginando o sexo. Você já está simplesmente imaginando o após. Então você já começa a ouvir o barulho do cigarro queimando, você já começa a imaginar como é que vai ser o pós-sexo, entende? Porque você imagina, se eu estou aguentando essa merda toda, logo eu vou ter uma recompensa, que será eu levar essa mina pra cama. Entendeu? Ou seja, eu estou aguentando essa mulher falando um monte de bosta, ou essa pessoa, né, no caso dos homossexuais, traps, o que for, porque você já está imaginando, tipo, o resultado de aguentar essa porra toda, entende? E, cara, isso é uma coisa, tipo, bem interessante, que mostra a que ponto uma pessoa pode chegar só pra, tipo, meter uma buceta, entendeu? E, além disso, quando você fala esse negócio de cigarros após sexo, você fala que, por que não uma conversa após sexo? Por que não assim... Porque, geralmente, eu vejo muitos relatos por aí da galera dizendo que uma das coisas que mais sentem vontade de fazer logo depois que goza uma trans no motel é dar o fora, cara. Que não aguenta a mina falando. Quantas vezes eu já vi, cara, por exemplo, o Zé Mobral, o Roger da Cidadezinha, a galera dos e-mails do Hernani e vários outros e-mails da galera da Podosfera, de que o que eles mais sentem vontade depois que gozam é vontade de ir embora, porque não aguentam mais aquela mina falando, cara. Ou seja, é aquilo, você já fez o que você tinha que fazer, você já ganhou, você já foi, de certa forma, recompensado por ter ficado lá escutando a baboseira, as merdas que ela tava falando, entendeu? Ou seja, agora você, teoricamente, está livre para dar o fora, porque agora você não tem mais que aguentar aquela merda, entendeu? A não ser que você esteja casado, aí você tá fudido. Entendeu? Uma coisa que isso mostra, cara, é que não é só a mina que é vazia, cara. Sinceramente, eu já passei por isso, cara. Eu creio que muitos de vocês que estejam me ouvindo já passou por isso. Mas isso mostra que todos os envolvidos são vazios de certa forma, entendeu? Não só a mina que tá falando. Porque, bem, ela sabe o que você quer, cara. Ela sabe, mas mesmo assim ela continua falando. Ela sabe que você só... Muitas vezes ela consegue perceber. Você acha que ela não consegue? Mas consegue, cara. Que você tá ali só
olhando pra janela lá e falando aham, tipo só fingindo que tá ouvindo, ela percebe, ela continua falando mesmo assim, cara. Vendo até que ponto você chega só pra comer ela, entendeu, cara? E além dela ser vazia nesse caso, você também, cara. Apesar de eu já fiz isso dando o meu próprio caso, eu sou vazio. Quando eu faço isso, eu sou vazio, eu me torno vazio, entende? Porque você simplesmente vai contra, você literalmente entra num exclusivo culto à forma, entendeu? Não é, você não liga pro conteúdo daquela pessoa, você fala, eu só quero meter nela e apesar da ação porre. Que em situações normais, cara, imagine que você, por exemplo, por isso eu fiz aquele vídeo, iluminação pós-punheta, de que logo depois, por exemplo, se você tá com muita vontade de comer alguém, mas você tá em dúvida se vai dar merda ou se é uma boa opção, aí eu falo no vídeo, cara, bate uma punheta e se você perder completamente a vontade, você já sabe que o seu lado animal tá saciado, entendeu? Agora, ou seja, só o seu lado racional sobrou, não é o... Ou seja, você se torna vazio de uma forma que você começa a agir só pelo pinto. A sua cabeça de cima não aguenta mais ouvir aquela pessoa falando merda, falando bosta. Você não aguenta mais ir, por exemplo, pagar coisa, ter que ir em local, ter que ficar saindo só pra comer uma pessoa, pagar um motel, não sei o que. Sua cabeça de cima tá falando, cara, vai embora daí, cara, pelo amor de Deus. Mas a sua cabeça de baixo tá lá, velho. Não, vai comer alguém, não vai comer alguém, não sei o que. Porra, agora é o dia. Entendeu? E aí você... É aí que entra esse fenômeno. Você começa a ouvir os cigarros após o sexo. Entendeu? Tanto que... Essa questão de relacionamentos, cara, tipo... Eu ando pensando... Logo que eu terminei o livro Vida, cara... O livro Vida tá muito disso, porque... No caso, o Thiago trata muito da ex-namorada dele. E por isso logo me levou a pensar muito sobre relacionamentos, cara. Entendeu? E, cara, uma das coisas assim que me incomodou, por exemplo, que eu andei pensando, é... Vocês devem conhecer provavelmente, ou vocês podem até ser. Eu já fui, cara. Na verdade, eu tenho medo de até ser. Entendeu? Uma pessoa que procura um relacionamento a todo momento. Aquelas pessoas que têm a noção de que só por... que se você não estiver em um relacionamento, você é um ser incompleto. Tipo aquela questão de metade da laranja. Aquela questão de você sozinho é um coração pela metade. E quando você entra em um relacionamento, o seu coração está completo. E, cara, essa é a maior baboseira que eu já ouvi, velho. Isso é uma das maiores... Cara, sinceramente, uma das maiores burrice que eu já ouvi na minha vida. Eu odeio, cara, quando alguém chega e fala... Não, tipo, claro que isso se tornou, por exemplo, a metade da laranja. Isso se tornou um... Como fala... Meio que uma expressão. Não é com isso que eu fico com raiva. Mas sim sobre aquela pessoa que genuinamente acha que se ela não estiver em um relacionamento, ela estará incompleta, que ela é um coração pela metade. E, cara, isso aí é burrice. Burrice. Primeiramente, é uma mentalidade, cara, danosa para você mesmo. Porque se você não se sente completo, não é adicionando outra pessoa à sua vida que vai lhe completar, consertar, entre aspas, consertar suas feridas. Entende? Ou seja, ao pensar que você é um ser incompleto e procurar relacionamento apenas com o propósito de se completar, você estará apenas meio que procurando alguém para lamber as suas feridas. E por isso a gente vê muitos casos de relacionamentos em que duas pessoas que não se amam, nem talvez se gostem, mas apenas ficam juntas para um ficar lambendo as feridas do outro, entende? Porque um faz o outro pelo menos completa de certa forma. Não faz ele ficar se sentindo um bosta, entende? Ou seja, um fica lambendo as feridas do outro, que nem cachorro, entende? Mas, na verdade, o que deveria estar acontecendo de verdade, cara, é você mesmo que deve se completar. E o mais importante disso, sentir-se completo consigo mesmo.
entende? No sentido de que quem tem essa vida interior, cara, quem já se sente, quem se sente completo, jamais vai padecer de solidão, ou seja, jamais ficará imerso na solidão. Vocês entendem? Elaborando, no caso, antes de você procurar um relacionamento, se você tem essa mentalidade de se eu não tiver um relacionamento eu vou me sentir um bosta, porque eu sou incompleto, eu preciso de alguém para me completar, isso que bem, sem esse outro alguém eu sou inválido. Cara, a primeira coisa que você precisa aprender antes de tudo, uma das coisas fundamentais na sua vida, para você não sentir essa depressão de não tenho uma namoradinha, eu quero uma namorada, não sei o que, é você aprender a se sentir bem consigo mesmo, você já aprender a se sentir completo consigo mesmo. Entende? Eu não estou falando necessariamente naquele sentido de autoestima ou de tudo isso, eu estou falando simplesmente aprender a estar consigo mesmo, entende? Porque muitas pessoas usam esse negócio do relacionamento da metade da laranja como uma forma de um refúgio, porque não aguentam ficar consigo mesmos. Entende? Não aguentam ficar com os próprios pensamentos, não aguentam ficar com o próprio vazio e acham que é simplesmente entrar num relacionamento que vai completar e todos os seus problemas internos desaparecerão, entendeu? A sua tristeza, a sua ansiedade, a sua mágoa, todos os problemas interiores que ela tem simplesmente não desaparecer porque ela está tentando preencher o seu vazio com outra pessoa, com a sua metade, entende? Mas, na verdade, o que acontece é que isso é simplesmente uma coisa que vai corroer tanto você quanto a pessoa que você está se relacionando ao longo do tempo. Que a outra pessoa vai perceber, não, muitas vezes ela pode nem perceber, por quê? Porque é tão foda isso, porque muitas vezes as duas pessoas entram em um relacionamento com o mesmo objetivo. Elas se sentem quebradas e acham que simplesmente por entrar em um relacionamento elas vão mutuamente se ajudar a se consertar. Só que, cara, se fosse isso, cara, se isso realmente acontecesse, seria lindo, cara, mas não é. E o que não falta são casos aí, cara, de pessoas que se sentem quebradas, tristes, deprimidas, entrando em um relacionamento com outra pessoa que se sente triste, quebrada, blá blá blá, que acham que vão se consertar, mas o que acontece é que elas vão se corroendo, um fica jogando insegurança pro outro, um fica jogando os problemas pro outro, e o que acontece é você só acaba jogando a sua tristeza na outra pessoa, entende? E aí você simplesmente acaba transbordando de sentimentos negativos, entendeu? De porcaria, de insegurança, de tristeza. Que eu não e aí você fala, então basta você entrar em um relacionamento com alguém que é feliz. Não, cara, é muito mais capaz de você deixar a outra pessoa triste. Que, cara, porque se você tá entrando com a porra da mentalidade de que a outra pessoa precisa te consertar, entendeu? Você fica jogando a responsabilidade na outra pessoa. Entendeu? Deu pra compreender de que se você entra num relacionamento estando quebrado e achando que é a outra pessoa que vai te consertar, você tá simplesmente jogando uma bomba no colo dela, falando, te resolve aí, meu irmão. Entendeu? Tá simplesmente mandando o cara, tacando foda-se, falando, velho, me resolve aí que eu não tenho forças pra me resolver, entendeu? Isso é uma das relações mais danosas que existe, bicho. Uma das coisas mais corrói, que mais fode o ser humano. Quando ele, na ilusão do amor, acha que ele que tem que resolver a outra pessoa, entende? E pode ser a pessoa mais otimista, mais feliz, entendeu? Que não tem como, cara. Se a pessoa que se sente quebrada não fizer por onde, vai dar merda. E é por isso que eu bato na porra da tecla de falar que você tem, antes de tudo, de aprender a conviver consigo mesmo. Primeiramente, aceitar os seus medos, aceitar as suas tristezas, aprender a conviver com elas e, após esses dois passos, passar a resolvê-las. E, cara, é aquela frase, se você não, que o Hernani falou no especial de Natal dele, se você não é parte da solução,
Não, você pode ser ou você é parte da solução ou você é parte do problema. E se você não é parte da solução do problema, logo você é o problema. Entendeu? Ou seja, se você não está resolvendo os seus problemas, você não é parte da solução dos seus problemas, logo você é o problema. Entende? E não adianta ficar jogando o problema para outras pessoas. Porque, meu amigo, tirando família, cara, não é, e muitas vezes nem mesmo a família, não é muito comum você encontrar alguém genuinamente interessado em resolver seus problemas. As pessoas, se elas não recebem algo em troca, se elas não, por exemplo, no caso de um relacionamento saudável, você pode contar com a ajuda do outro, claro, mas você também, mas a outra pessoa também estará fazendo por onde, ou seja, além de receber, é só uma ajuda. Quem vai realmente, de fato, atravessar o problema e encontrar a solução é a própria pessoa que se está se sentindo mal. Entendeu? Isso é foda, né, cara? Esse podcast aqui tá gostoso, né? Tá uma depressão sem fim. Acho que é porque tá de madrugada, tipo 2 da manhã. E aí eu tô meio... Ah, cara, eu não sei o que é, velho. Eu não sei se eu falei isso, mas eu ganhei toda... Eu... Bem, eu dei uma boa completada na minha coleção Dostoiévski. Cara, eu comprei uns 4 livros dele de Natal. E eu tô me sentindo muito bem, cara. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é ficar lendo qualquer livro que seja, cara. Eu tenho não sei vocês, mas eu tenho um spot na minha casa. Eu tenho uma cadeira aqui na minha sala. Que lá tem uma mesinha e uma tomada. E eu sento lá, cara, fico olhando pra janela, as árvores. E eu fico lá o dia inteiro, cara. Lendo, mexendo no celular, ouvindo música, vendo vídeo. Fico lá sentado, cara. Não é nem deitado, né? Fico lá sentado, aí a cozinha do lado, vou lá, tomo um café, pego alguma parada pra comer, fico lá tranquilo na cadeira, entendeu? Cara, é uma delícia, velho. Ficar lá de boa, só apreciando, entendeu? E não tem coisa que eu adore mais do que sentar lá, tá com o café e uma água com gás. Pô, água com gás é bom pra caralho. Um café e uma água com gás ali, isso, o celular carregando e uns livrinhos ali do lado. Eu tenho um sistema. Eu não leio nenhum outro livro. Eu deixo uma seleção de uns 2 livros ali na mesinha, ao lado da minha cadeira, e deixo lá. Enquanto eu não terminar aqueles 2 livros, eu não posso ler nenhum outro livro, entende, cara? Porque assim eu meio que garanto que eu não vou ficar deixando o livro pela metade, esquecer que eu tô lendo, e aí eu pego outro livro. Eu gosto de pegar um livro, terminar de ler esse livro e só então começar a ler outro livro. E esse é o sistema correto. Porque muitas vezes você chega na metade de um livro, aí você para de ler, você começa outro livro, aí passa uns 3 meses, você volta naquele livro e você fala: ih, esqueci como é que é o começo dessa porra, qual é o nome dos personagens, quem é o personagem principal. Aí você esquece, e você tem que recomeçar toda a porra do livro. A não ser que você seja um gênio que já lembra de tudo passado 3 meses, ou um bocó que simplesmente fala, não, dá nada não, e aí lê da metade pra frente e não entende nem a porra do final. E outra coisa relacionada a Dostoiévski é que a minha família está ligada, que eu gosto muito de Dostoiévski, leio muito Dostoiévski, e literatura russa em geral, como eu já falei. E curiosamente, cara, alguns membros da minha família, uma grande parte dos membros da minha família já leram Dostoiévski, mas só algumas obras. Outras vezes, por exemplo, eu tenho um tio que fala que é muito depressivo, muito melancólico, que não aguentou e não chegou nem na metade de Crime e Castigo, por exemplo. Eu tenho uma das minhas vós que leu o conto dele A Senhora e todo, mas nunca leu mais nada. E aí o que eu fiz, cara?
logo após eu comprar esse livro e aumentar minha coleção, Dostoiévski, eu comprei O Adolescente, A Senhoria, acho que é Duas Histórias Incríveis, não, Duas Histórias Extraordinárias, algo assim. E, caralho, qual foi o outro? Puta que pariu, tinha outro. Ah, é Humilhados e Ofendidos. Aí minha mãe chegou, olhou os livros, ela sabia que eu lia, e ela falou, ô filho, como é que é esse Crime e Castigo? Qual é a biografia do Dostoiévski? Eu expliquei. Aí eu expliquei, Dostoiévski foi um escritor do século XIX, não sei o que, uma das mais importantes figuras literárias da literatura mundial e se não a mais importante figura da literatura russa. E aí eu falei, não, escreveu isso aqui, não, nasceu em 1821, se não me engano, morreu em 1881, teve uma vida muito doida. Ele era cuck. Não cuck, mas ele foi traído, tadinho. Ah, cara, a biografia do Dostoiévski é muito massa, dei uma olhada depois. E ela falou, não sei o que, esse Crime e Castigo. Eu falei, pô, mãe, não sei se você vai gostar, é um livro meio melancólico, mas é uma das melhores leituras que eu já fiz, se você quiser ler. E ela, surpreendentemente, está lendo, cara, tipo, ela começou a ler um dia atrás, começou a ler ontem, e já tá na página 120, bicho. Ela tá toda hora comentando comigo, não sei o que, mas é que o Dostoiévski é um escritor extremamente detalhista, descritivo, ele introspectivo, ele tem uma grande capacidade de realizar a imersão psicológica na personagem. Aí eu, caralho, mãe, é isso aí, porra. Aí eu, caralho, minha mãe me entende, bicho, minha mãe entendeu a beleza dessa obra, velho. Caralho, velho, não tem nada melhor do que chega, por exemplo, a tua mãe e fala, pô, filho, isso aí que tu lê, pô, muito massa. É uma coisa inesperada, porque a maioria das pessoas não se sente, não a maioria das pessoas, mas muitos não se sentem confortáveis com o estilo imersivo de romance psicológico do Dostoiévski, do Turgenev e de outros da literatura russa, por exemplo, cara. E isso me deixa muito feliz, velho. E outra coisa que me surpreendeu mais ainda foi hoje, cara. Eu fui almoçar com a minha avó, cheguei em casa, e aí ela de repente falou, ela viu que minha mãe estava lendo Crime e Castigo, eu estava lendo A Memória da Casa dos Mortos, ali tranquilo. E aí de repente a avó chega, mas e o Dostoiévski? Aí eu expliquei tudo de novo. Ela falou, não sei o que, eu já li A Senhora, me empresta um romance dele. Aí eu falei, vó, mas os romances dele são muito grandes, eu acho que você não vai gostar. Ela, não, então o que tem de bom, outro de bom? Aí eu falei, vou te recomendar o primeiro que eu li. O primeiro livro que eu li de Dostoiévski foi Noites Brancas. O primeiro livro que eu comprei, na verdade, foi O Jogador. Só que eu, na época, era meio novinho. E eu não compreendi bem o que ele queria dizer. A linguagem era meio difícil para mim na época, e aí eu desisti. Mas, depois de uns anos, quando eu estava mais maduro, para ler o negócio e compreender o que ele queria passar, eu li Noites Brancas, que é eu até pretendo, eu acho que eu vou fazer um podcast falando sobre alguns dos contos e não dos romances em si, porque eu quero fazer futuramente. Entende? E Noites Brancas, cara, Pô, eu fiquei chateado, bicho, quando li, cara. Não chateado de tipo, um final triste, velho. E, tipo, era um final, cara, que eu não esperava. Eu já sabia o que ia acontecer, na verdade, tipo, faltando umas 5 páginas pro final, eu falei, caralho, vai dar merda. Só que, realmente, só quando acontece, você pode esperar, você pode se preparar pra merda, mas só quando realmente vem a merda, que aí você... que é a emoção, o sentimento, o embate. É uma história triste que ele escreveu durante uma fase de desilusão amorosa dele. Ele teve, porra, se eu não me engano, ele foi casado 2 vezes. Isso, foi casado 2 vezes. A primeira mulher dele traiu ele
E ele teve várias desilusões amorosas ao longo da vida, de mulheres que ele pediu em casamento e que ele se apaixonou, mas que o recusaram. Porque, bem, no século XIX, pelo menos quando ele ainda estava escrevendo, ele não era... Até ele começar a escrever os principais romances dele, como Crime e Castigo, Memória das Casas dos Mortos e etc., ele não era um escritor tão aclamado assim. Foi só após Memórias da Casa dos Mortos que ele realmente atingiu o sucesso crítico literário e se tornou o que é hoje. Entende? Ou seja, eu converti minha avó e minha mãe a ler Dostoiévski. Olha que legal. E eu tô achando que vai dar frutos. Eu admito, cara. Peraí que eu tô coçando meu nariz, bicho, cara. Eu admito, era interessante você ter, assim, ter aquela alcunha. Nossa, ele é o único da família que lê Dostoiévski, não sei o que, blá. Era legal. Sim, massageava o ego, né? Mas dá uma satisfação maior quando você vê que a sua família se interessa pelo que você lê, pelas suas ideias, tudo. Me deixa bem feliz. Dá até muita de chorar, bicho. Ai, cara. É complicado, velho. E... Caralho, eu ia falar alguma coisa. Alguma coisa, bicho. Eu vou contar uma história pra vocês. Eu vou contar uma historinha de um rolê que eu dei. É bom contar essas historinhas de rolê no final do podcast, porque aí tem. A maioria da galera não ouve. Eu creio que a maioria da galera não ouça 10, nem 10, 20 minutos de podcast. Eles deixam isso por isso mesmo, entende? Deixam essa porra por isso mesmo. Mas quer saber? Hoje vai ser um podcast um pouquinho mais curto. Eu vou contar a história desse rolê no próximo podcast. Eu vou fazer assim. Vai ser um podcast mais curto hoje. E eu vou lançar uma série de podcasts curtos. Assim, curtos entre aspas, né? Tipo, meia hora, 20 minutos, não sei o quê. Porque senão eu ficar gravando podcast de 1 hora todo dia, cara, realmente é um saco e eu não tenho inspiração pra isso. Então eu vou fazer uma série de podcasts curtos. Esse aqui vai ter uns 40 minutos. Não, vou terminar por agora. Vai ficar bom? E no próximo podcast, que eu vou tentar lançar amanhã, à tarde, eu vou lançar a história desse rolê. Que, bem, vocês sabem como eu consigo enrolar uma história pra durar meia hora, né? Ainda mais que, cara, eu lembro todos os detalhes, então eu gosto de ficar comentando sobre eles. Isso é bom. Acho que dá pra uma imersão na história. Mas é isso, senhores. Vou me despedir aqui. Um grande abraço e boa noite a todos. Eu acho que o som vai estar de qualidade pior porque eu tô gravando agora pelo bagulho do notebook que eu terminei. Eu já tava eu já tinha encerrado a gravação, mas retornei agora só para dar um aviso rápido que eu tinha esquecido. Amanhã à tarde eu vou fazer uma live. Isso, que eu vou deixar avisado e eu não quero desculpas para não comparecerem à